Olá pessoal, me chamo David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes do Centro de Tecnologia na Universidade Federal de Santa Maria, e essa é a terceira parte do tópico defeitos de pavimentos asfálticos, que perfaz um dos elementos estudados na disciplina de infraestrutura de transportes e tópicos especiais em infraestrutura rodoviária. E nessa terceira parte, nessa videoaula em particular, nós vamos trabalhar exudação, desgaste, polimento e panelas como defeitos necessários, ou finalização desses defeitos necessários à avaliação de condição de superfície dos pavimentos, seja pelo LVC, levantamento visual contínuo, ou a partir do índice de gravidade global, o IgG. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, a gente já viu a codificação dos principais defeitos. Esses defeitos especificamente que nós vamos trabalhar é exudação, que tem como codificação o EX, desgaste ED e panelas EP. O polimento ele está como uma consequência depois do desgaste, um passo adiante do desgaste. Uma coisa importante da gente lembrar é que os remendos também são considerados defeitos em pavimentos, sejam os remendos superficiais ou profundos. E os remendos, por mais que eles estejam lá presentes no pavimento para melhorar a condição de tráfego desses pavimentos que antes apresentavam defeitos mais severos, eles são considerados como defeitos na avaliação da condição do pavimento, porque eles impõem uma condição de rolagem diferente e não tão boa quanto aquela original quando da execução da rodovia ou quando da restauração dessa rodovia. Por isso que os remendos superficiais ou profundos, e a diferença entre o remendo profundo e superficial é a profundidade em que a gente atinge durante sua execução, sendo remendos superficiais aqueles que restringem a sua escavação ou sua desagregação de material na camada asfáltica. Quando a gente se aprofunda, além da camada asfáltica, a gente chama de remendo profundo. Certo? Então, a gente já viu, em parte, nas outras videoaulas, essa questão dos remendos. Então, aqui como a gente coloca esses itens num croquis esquemático, e a gente entra, então, já na parte da exudação. A exudação, pessoal, nada mais é do que a presença de ligante asfáltico em abundância na superfície do revestimento asfáltico, certo? E a gente tem como exudação, como as possíveis causas da exudação, eventualmente um calor excessivo associado a uma dosagem inadequada do concreto asfáltico. Então, o emprego de massas asfálticas muito gordas podem contribuir para a gente ter esse excesso de ligante na superfície. Emprego de CAPs também muito moles em regiões onde a gente vai ter tráfego pesado ou com a condição de temperatura mais elevada, podem facilitar o surgimento dessa exudação. Granulometria inadequada do concreto asfáltico também pode gerar essa condição de exudação. E também, pessoal, um descuido nosso, não está descrito ali, mas um descuido nosso durante o processo construtivo, em não observando a faixa de temperatura adequada para a compactação. Conforme vocês viram na disciplina de materiais de infraestrutura de transportes, é dado em função da viscosidade do ligante asfáltico. Uma vez que a gente execute a compactação da mistura asfáltica em temperaturas superiores àquelas preconizadas, isso faz com que o ligante asfáltico esteja muito líquido ou muito pouco viscoso, fazendo com que a gente tenha uma natural densificação maior da mistura asfáltica, com o ligante asfáltico ascendendo a superfície dessa camada, gerando então uma condição de superfície mais propensa a esse tipo de problema de exudação. Como algumas soluções, nós temos a fresagem e a restauração quando a superfície está com excesso de exudação. Algumas soluções paliativas, né? A gente tenta, por vezes, espalhar areia ou granilha em dias quentes e fazer uma compactação. Isso não é efetivo, mas
o uso de micro-revestimentos asfálticos a frio ou tratamento superficial duplo em superfícies que foi amplamente acometida pela exudação, por vezes pode parecer algo interessante, certo? A gente fez um estudo aqui na Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com o DENIT, e nós percebemos que, no caso específico que nós trabalhamos, em que o concreto asfáltico exudou, não foi muito efetivo colocarmos o micro-revestimento asfáltico a frio. Ele foi efetivo no primeiro momento, ele melhorou a condição de aderência pneu-pavimento, e esse é o grande problema da exudação, porque a exudação faz com que a superfície fique menos rugosa, e ela ficando menos rugosa, reduz o coeficiente de atrito do pneu com o pavimento, gerando possíveis problemas funcionais ou em termos de segurança no pavimento. Então, nessa superfície, usar micro-revestimento asfáltico a frio, nessa superfície exudada, pode ser interessante no primeiro momento. A nossa experiência aqui não foi tão satisfatória, uma vez que depois da primeira estação quente, posterior então à execução do micro-revestimento asfáltico a frio, o coeficiente de atrito na superfície voltou a ser aquele do micro-revestimento asfáltico, voltou a ser mais ou menos aquele que nós tínhamos na superfície do concreto asfáltico exudado, certo? Então, o excesso de ligante asfáltico em dias quentes, nos casos em que nós estudamos, ele acabou migrando do concreto asfáltico para o micro-revestimento asfáltico a frio. E a prevenção disso tudo é fazer uma dosagem e um processo construtivo adequado. Dosar com uma granulometria adequada, com um emprego de CAP adequado à condição de tráfego que nós teremos e a condição climática que nós iremos expor no nosso revestimento asfáltico. Certo? Então aqui a gente observa, olha só, são manchas que aparecem, a gente fala que a massa espelhou ou que ela ficou melada, certo? Então aqui a gente tem excesso de ligante e a gente consegue em dias quentes, inclusive, raspando, atritando o sapato, a botina no campo, a gente consegue verificar o excesso de ligante nessa superfície. Tá? Então a gente observa aqui nessa região muita exudação. Aqui é um tratamento superficial duplo, também pode ter exudação, essa é a característica. Por isso que a gente diz que ficou espelhado, né? Parece que tem água na superfície, mas não é aquele fenômeno óptico que a gente observa quando está trafegando e o sol incidindo, a luz incidindo no pavimento. Mas é uma condição de excesso de ligante. Isso também não pode ser dado só pontualmente, tá? Para a gente considerar que o trecho está exudado, isso tem que ser verificado ao longo de uma boa extensão do trajeto da rodovia. Tá? Geralmente, o problema de exudação traz consigo outros defeitos no pavimento. Uma maior tendência de escorregamento da massa asfáltica, que a gente já viu na aula anterior, uma maior tendência a termos também afundamentos em trilho de roda, realizado em função dessa dosagem e execução inadequada do revestimento asfáltico. A gente, didaticamente, estuda os defeitos mais ou menos isolados, mas na prática, muitos desses defeitos ocorrem de maneira concomitante lá no trecho. Então, a gente pode ter exudação junto com afundamento de roda, trincas ou fissuras trabalhando e acometendo o pavimento e eventualmente tendo afundamento interior de roda. Então, a gente tenta fracionar isso apenas sob o ponto de vista didático, mas na prática, na rodovia, quando vocês forem a campo, e esse é o intuito, que a gente em algum momento vá a campo verificar essas condições, a gente consiga observar em um mesmo trecho muitos desses problemas acometendo o pavimento. O desgaste, pessoal, está associado à perda do ligante asfáltico da superfície do agregado. Isso é o desgaste. Por isso que a gente não pode ter como sinônimo de degradação do pavimento a palavra desgaste. Desgaste é um tipo específico de defeito de pavimento. E ele está associado, então, a essa perda de adesão, de aderência do ligante asfáltico ao agregado. Certo? E isso pode ter como causa, né, ou esse arrancamento do CAP da superfície do agregado pétreo
pode ter como causa a adesividade passiva inadequada. Então, lá na disciplina de materiais de infraestrutura de pavimentação, de infraestrutura viária, de infraestrutura, vocês viram lá que muitas vezes a gente precisa utilizar o filler para melhorar a adesividade ativa e passiva. A adesividade passiva é a adesividade existente no ligante asfáltico que evita ou a maior resistência ao arrancamento do ligante asfáltico da superfície do material pétreo pela presença da água. E a adesividade ativa, né, ela é aquela adesividade que provê uma melhor condição de envolvimento do ligante asfáltico no material pétreo durante o processo de usinagem do concreto asfáltico. Então, quando a gente não faz alguns ensaios importantes e que são capazes de verificar essa adesividade passiva, nós podemos ter uma condição última esse arrancamento do ligante asfáltico expondo o agregado. E esse desgaste pode gerar alguns inconvenientes a posterior, inclusive a desagregação do material asfáltico, né, fazendo com que essa superfície do revestimento asfáltico fique toda ela pipocada, com a ausência de ligante, inclusive, junto com o próprio agregado. Tá? E o que a gente tem como uma condição interessante em termos de solução para isso é o uso de tratamentos de superfície, sobretudo micro-revestimento asfáltico a frio, lama e tratamentos superficial simples ou duplo, Cape-Seal é uma outra alternativa que pode melhorar essa condição superficial. Esses desgastes, eles se dão também assim, por um certo envelhecimento do revestimento asfáltico, que a massa asfáltica fica muito oxidada e começa já a desagregar e perder o ligante, né, a sua capacidade que ele tem. Então, a gente de aglutinar ou de ficar aderido ao material pétreo. Então, aqui a gente observa muitos dos agregados expostos. Tá? A queima do ligante asfáltico, por vezes, pode produzir massas asfálticas lá na pista, também com essa característica de desgaste, tá? Com essa característica de ausência de ligante asfáltico na superfície. Ou o processo de execução, de compactação em temperaturas também inadequadas, por vezes, pode gerar numa condição última essa presença de desgaste. Então, nessa ilustração, vocês observam os agregados expostos. E esses agregados expostos, com o passar do tempo, eles ficam expostos a uma ação abrasiva do pneu com o pavimento, o que gera o polimento. E esse polimento do agregado gera uma perda de aderência ou uma perda da microtextura do revestimento asfáltico, o que acaba por auxiliar no processo de perda de atrito pneu-pavimento. Tá? Então, o polimento, que é um outro defeito, ele é quando da exposição do agregado ao processo abrasivo, da interação pneu-pavimento, ele começa a perder aquela textura superficial do agregado. E essa perda de textura superficial do agregado acarreta uma baixa microtextura do revestimento asfáltico, como consequência também uma redução do atrito pneu-pavimento. E isso a gente tem, então, as causas, né, mais comuns, já um revestimento asfáltico exposto ao tráfego por muito tempo, em que o material já foi sofrendo processo de desgaste, e daí a exposição do agregado culmina no polimento. E a solução é a mesma da anterior, né, no caso do desgaste. É tratarmos essa superfície mediante a introdução de micro-revestimento asfáltico a frio, lama asfáltica, tratamentos superficiais ou Cape-Seal. Essa é a solução mais adequada para essa condição. Então, aqui nessa imagem, vocês observam o esbranquiçado da imagem, né, onde de fato a gente tem a exposição maior do agregado, que já pode estar polido em algumas condições como essa. Tá bom? Aqui, da mesma forma, essa é a condição em que a gente tem, então,
essa nossa esse polimento, né? Essa perda da textura, da rugosidade superficial dos agregados. Bom, e por fim, pessoal, nós temos um defeito que nós, infelizmente, observamos com bastante frequência nos nossos pavimentos, sobretudo após alguns períodos mais chuvosos ou de chuvas mais intensas. São as panelas ou os populares buracos, né? Então, a gente tem aqui como o processo de formação dessas panelas, geralmente está associado à degradação bastante severa do pavimento, tá? Aquelas fissuras classe 3 que a gente viu na primeira videoaula dessa primeira parte de defeitos de pavimentos, elas podem culminar a partir do processo erosivo do revestimento asfáltico na formação dessas panelas, né? A própria desagregação dos materiais asfálticos, a exudação, vai gerando também uma possibilidade de arrancamento do material, porque em dias quentes o pneu se adere àquele ligante asfáltico e vai retirando frações do nosso revestimento asfáltico, que pode culminar com a formação dessas panelas. Tá? E a solução disso vai ter que ser, a panela é só um reflexo, né, de uma perda importante de capacidade estrutural do pavimento, sobretudo quando estiver vinculado ao processo de degradação por fadiga. A gente não vai ter uma solução definitiva caso a gente não haja efetivamente nesse problema, nessa gênese, né? Não faça uma restauração substancial do pavimento. O que a gente pode fazer, eventualmente, é algum tratamento mais paliativo, como a operação tapa-buraco, que de longe é a solução do problema. Então, é importante a gente salientar isso. E também é importante a gente salientar que tapa-buraco é essencial. A gente precisa fazer o tapa-buraco, mas a gente não pode vender para o leigo que o tapa-buraco vai ser a solução definitiva. Então, olha aqui, ó, eu tenho uma panela aqui, certo? Eu vou fazer emergencialmente, vou tapar esse buraco, né? Olha aqui, ó, essa panela, né? E uma vez eu posso tapar com qualquer tipo de material. Existe um pré-misturado a frio que já vem ensacado. Então as viaturas, por exemplo, as viaturas de inspeção do tráfego de uma rodovia, de uma concessão rodoviária, pode ter esse material. Ele vai lá, espalha esse material e compacta do jeito que der. O interessante nesse caso, numa solução emergencial, é tirar esse buraco, é sumir com o buraco. Isso faz com que o perigo de acidente, de estourar um pneu, se minimize, né? Então eu vou compactar da forma com que eu puder, certo? Olha aí, ó. Eu uso qualquer material, até porque essa não é uma solução duradoura, essa é uma solução muito emergencial e temporária, com um tempo bem pequeno de vida. O que eu tenho que fazer é voltar para o lugar e fazer uma correção mais adequada, que também não vai ser definitiva. Eu até brinco, coloco entre aspas correção definitiva, mas uma vez que eu tapei emergencialmente aquele buraco, eu volto no primeiro dia que eu puder voltar, em que as condições climáticas permitirem, eu vou serrar o contorno dessa área que está mais comprometida, certo? Desagrego todo esse material de revestimento asfáltico e faço um remendo superficial. Aqui está ele já delimitado, retiro o material e recomponho com concreto asfáltico a quente, preferencialmente, né, concreto asfáltico, e faço a compactação com equipamento de pequeno porte. Isso é um remendo. E é por isso que esse remendo também é considerado defeito, porque ele vai impactar em termos de conforto o usuário. Ele vai perceber um bumping, mas é muito melhor ele perceber um bumping do que perceber um impacto abrupto no seu conjunto de roda e pneus, que possa eventualmente estourar um pneu, entortar um aro, e que o prejuízo pode ser bem maior sob o ponto de vista de segurança viária, certo? Mas isso está longe de ser a correção definitiva. O que é a correção definitiva disso é vir e fazer a restauração do pavimento, porque, conforme vocês observam nessa ilustração, eu já estou fazendo um remendo dentro de um remendo, né? Aqui é um remendo. Então,
esse é um trecho que estava totalmente acometido por fissuras FC3, observem aqui, ó, né, em que a gente estava tentando só empurrar uma intervenção mais pesada um pouquinho mais para frente. Mas de longe isso aqui vai ser a solução definitiva. A solução definitiva passa pela solução daquele problema de perda de capacidade de suporte do pavimento, estrutural do pavimento, que a gente já viu lá na primeira videoaula, quando o pavimento já está todo acometido por FC3. Ou uma reciclagem, ou uma fresagem com um reforço novo, uma restauração com uma camada asfáltica nova, né, que possa evitar, inclusive, a reflexão de fissuras. Essa seria a alternativa definitiva. E definitiva em pavimentação, a gente também tem que ter um pouco de cuidado para falar, porque ela tem lá um período de projeto. A gente projeta, inclusive, a restauração do pavimento para um horizonte de projeto, que nem sempre vai ser ad eterno. Ele tem lá suas limitações, porque, novamente, essa nova camada asfáltica que eu recolocar, ela vai estar sujeita a mecanismos de ruptura como fadiga, que vão dar uma certa limitação em termos de longevidade para essa alternativa. Certo, pessoal? Então, agora nós terminamos, nessa terceira parte, aqueles defeitos que estarão presentes efetivamente numa avaliação mais sistemática da condição de superfície do pavimento. E que nós vamos estudar mais, com um pouco mais de detalhe, é o levantamento visual contínuo e o índice de gravidade global, IgG. Certo? Na quarta videoaula e a última videoaula, nós vamos trabalhar com a condição de alguns outros tipos de defeitos que não entram diretamente nessa análise do IgG e do LVC, mas que são importantes e que, de certa forma, trazem impactos consideráveis para a condição funcional e estrutural do pavimento. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Eu fico à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Esse é meu e-mail e espero contar com a presença de vocês e com a atenção de vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.